A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos estar lendo os capítulos 11 e 12 de Mateus. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles, os mensageiros de João Batista. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? Jesus lhe respondeu: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos recebem sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Na verdade eu te digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam seus companheiros, dizendo: Tocamos-vos flauta, e não dançastes? Cantamo-vos murmurações, e não lamentastes? Portanto, veio João, não comia nem bebia, e dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 12. A questão sobre o dia do Shabat. Naquele tempo, no dia do Shabat, Jesus saiu caminhando pelos campos de milho e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat, os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do dia do Shabat é Senhor. A cura da mão seca. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles, e eis que ali estava um homem que tinha uma mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E ele disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: Estende a tua mão. E ele o estendeu, e lhe foi restaurada, sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. O Senhor escolhido, o servo escolhido. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam. E ele curou a todos e os advertiu de que não deveriam fazê-lo conhecido, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nenhum homem ouvirá sua voz nas ruas, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Jesus e Belzebu. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsaram? E então vossos filhos. Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras,
Como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo, no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A demanda por um sinal. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui um que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para minha casa de onde saí. E voltando a encontra vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a essa geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto ele falava, a multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse aos que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Amém? Olha só, aqui no capítulo 12, no verso 36 e 37, fala algo muito interessante. E hoje eu não trago um texto de Charles Spurgeon, mas algo que eu consigo entender. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. A pergunta para esses 2 versículos, tanto 36 quanto 37, é: o que tem saído da nossa boca? O que tem soprado e tem chegado até o trono de Deus? São palavras que edificam, são palavras que amaldiçoam, são palavras que constroem ou são palavras que destroem? Deus nos chamou para sermos agentes de cura, de libertação e para levantar aquele que está caído. E tudo aquilo que nós falarmos, seja direcionado por Deus ou seja pela simples emoção, tudo isso vai ser contado no último dia. Que eu e você possamos liberar palavras de vida e não de morte, palavras que abençoam, palavras vindas direto do coração de Deus, sem achismos, mas completamente direcionado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira.